Vamos falar dos 9 erros de quem usa esteroide anabolizante. Um dos erros é não aproveitar a promoção de lançamento do curso de esteroides que eu estou lançando. Dá uma conferidinha aqui nos comentários. Um outro erro também é não clicar no gostei, não se inscrever no canal. E número 9, achar que uma dura, um Deposteron por semana é TRT. Gente, eu tô vendo, mas é incrível, tem muita pessoa falando assim, olha, eu tô tomando um Deposteron por semana, que eu tô fazendo só um TRT. Não é um TRT. Um homem fabrica por semana cerca de 70 miligramas de testosterona. Se você for colocar o peso molecular do éster, por exemplo, do cipionato, a gente está falando de mais ou menos 25, 30%, então, se você coloca uma Deposteron por semana, que são 200 miligramas, você está colocando no mínimo o dobro da quantidade. Ou seja, não é um TRT. Leandrão, mas isso quer dizer que eu vou morrer? Sim, porque você vai morrer de qualquer jeito. Caramba, que vibe boa esse vídeo, gostei, vamos lá. Não, mas eu estou dizendo que eu vou morrer com o uso desse esteroide, sempre está muito forte? Não, mas tem efeitos colaterais que você tem que cuidar, diferentemente de uma TRT, onde é muito mais fácil administrar 70, 100 miligramas da testosterona por semana. Erro número 8, fazer a utilização de uma dose alta de esteroides anabolizantes e achar que é isso que vai dar o resultado. Sabe dar aquele porradão? Já deu um porradão? Já, Leandrão. Então, o que acontece quando você dá um porradão em alguma coisa? Você machuca a mão, foi o melhor exemplo que eu consegui, desculpa. Mas é verdade. Se você acha que o teu físico vai ser construído com dose alta, tá errado. O que a gente olha nos fisiculturistas? Ah, Leandro, mas eu não sou fisiculturista, deve ter só aluno na consultoria fisiculturista. Não, não é isso. Na verdade, 95% dos meus alunos não competem. Porém, a gente tem que olhar na galera que compete, porque aí a gente vê o carro de Fórmula 1 e vê o que a gente pode colocar num carro de rua. E o que a gente olha lá, nos fisiculturistas, é tempo em exposição. Então não são doses gigantescas. São doses, logicamente, muito maiores do que fisiológicas, só que, pensando em longevidade, não adianta tomar 2 gramas de esteroide na semana. Isso só vai te encher de colateral e vai dar, às vezes, o mesmo resultado de 500 miligramas semana. Acredite, tá? Acredite. Um outro erro é o seguinte, bom, eu já falei isso aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, tá? Limite natural. Bati no limite natural, fiz a utilização de esteroide anabolizante e fiz uma TPC. A tendência é que você volte para esse limite natural. Então, se você quer ter um shape muito acima do limite natural, o protocolo correto seria pensar num Blast Cruise, que obviamente você vai ter menos saúde para ter mais resultado. É sempre antagônico. Mas achar que fazer ciclo e TPC, aí daqui a pouco eu fico de boa, sustento tudo, daqui a pouco eu faço outro ganho, e daqui 10 anos eu estou igual o Ronnie Coleman. Não vai acontecer. Erro número 6. Errar no timing da TPC. Então o que acontece? Você está usando uma droga, certo? Boa. Isso eu falei muito lá no curso de esteroide. Você está usando uma droga, beleza. E aí o que vai acontecer? Você fala, vou parar, vou encerrar o meu ciclo. Boa. Vou fazer minha TPC, porque eu sei que precisa fazer TPC. Boa. Só que o cipionato de testosterona, ele não vai sair no outro dia. Não um botão de liga e desliga. Ah, apliquei hoje. Bom, amanhã eu vou acabar o ciclo. Acabou tudo, testosterona. Não. Ele vai ficar por um tempo, ele vem caindo a concentração. E se eu começar a TPC aí mesmo? Você vai ter o esteroide inibindo o seu eixo e as drogas da TPC tentando levantar o teu eixo. Aí você faz a TPC, termina e o seu eixo não recupera, ou recupera ineficientemente. Então, nesse caso, você tem que esperar sair a droga do organismo para então iniciar a TPC. E aí, logicamente, começar uma TPC de um ciclo de oxandrolona, de propionato ou de durateston são 3 timings totalmente diferentes. Fazer um ciclo de durateston com 2 duras por semana por 12 semanas ou 1 dura por semana por 8 semanas é outro time, porque o de 12 semanas empilhou por muito mais tempo, é uma quantidade mais alta. Então a gente precisa de exames para ter certeza. Erro número 5, achar que meia vida longa demora para bater. O que eu vejo, inclusive relato de aluno na consultoria, Leandrão, comecei a mandar o cipionato aqui, sempre orientado pelo médico, só que é só daqui 2, 3 semanas que eu vou sentir alguma coisa, né? Não. Você tomou, no outro dia, tua testosterona sobe. Não, não é assim não. Ué, tira exame, não precisa confiar em mim. Já que você é desses desconfiados, então você toma, se um dia você for tomar Deposteron orientado pelo seu médico, no outro dia pode tirar um exame de testo que já subiu. Agora, claro, depois de 2, 3 semanas, uma meia vida longa, ela empilha.
Porque o primeiro vai ficando, só que quando o primeiro está caindo, já entra o segundo, daqui a pouco entra o terceiro, e aí você tem um empilhamento realmente na segunda, terceira semana, e dali para frente o negócio explode. Mas até lá você já vai tendo resultado, você já está hormonizado. Erro número 4. Isso aqui é meio polêmico e tal, mas desculpa, não tem o que ficar discutindo muito. Fazer um ciclo sem testosterona, pessoal, normalmente a testo é a base, porque é o hormônio masculino mais puro que tem, e ele é o que dá todo o vigor, libido. Então, para que você vai fazer um ciclo sem testosterona? Ah, Leandro, porque eu vou tomar só uma oxandrolona para não fazer injeção. Tudo bem, nesse caso é até justificável. Mas a gente vê o quê? Gente, assim, vou fazer um ciclo só de Deca, um ciclo só de boldenona. Pra quê, gente? Pra quê? Você já vai tomar injeção? A primeira droga que você tem que pensar é a testosterona. Muito pelo contrário. Se for para fazer ciclo com uma droga só, que seja só a testosterona. É a melhor opção. Isso para homens, tá? Mulheres é diferente. Erro número 3. Usar clomifeno e tamoxifeno, os dois juntos na TPC. Normalmente não faz muito sentido, tá? É igual você utilizar duas testosteronas. Não faz sentido. Elas não vão fazer sinergia entre si, sinergia que eu falo, uma potencializa a outra. Só vão subir o nível. Então, no caso de você usar clomid e tamox, não tem sinergia, compensa você utilizar só um ou só outro. Erro número 2. Usar toda a carga de andrógeno semanal de uma droga só. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de um atleta. Ele está usando 1 grama de esteroide na semana, que é muita coisa, você que está em casa que não é atleta, você não vai passar nem perto disso. Aí está usando 1 grama de esteroide. Aí ele usa tudo de testo. Chega uma hora que satura, aí você fica só tendo efeito colateral. Compensa muito mais colocar 300 miligramas de um, 300 de outro e 400 de outro. 3 esteroides. Pô, Leandro, mas aí são 3 coisas para eu pensar, são interações, cada um tem um efeito especial, lógico. Por isso que ciclo de alta dose não é para iniciante, não é para cara que não sabe o que está fazendo. E o erro número 1 é não acompanhar a pressão arterial. Muita gente fica bem desleixada com isso. Ah, não, porque não vai subir mesmo. Ah, pode subir. É muito diferente, lógico, um ciclo de oxandrolona para um ciclo de dianabol, de hemogenin. Mas acompanhar a pressão arterial é muito importante, até porque não muda só por causa de retenção de líquidos. Por exemplo, eu já vi gente ter pico de hipertensão, aumento de pressão arterial, com oxandrolona. Ah, Leandro, mas por quê? Por fator emocional. Então o cara fica ansioso, fica nervoso, a pressão arterial sobe. Tudo bem, é um fator emocional, a gente tem que resolver isso, mas também o cara não pode ficar com pressão arterial alta. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo menos uma vez por semana, vai lá e tira a pressão arterial. Tira não, mede a pressão arterial também não. Afere a pressão arterial, certo? Sugiro você conhecer um pouco mais dos colaterais dessa categoria de drogas. Então, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui.